a primeira vez, é normal que... Isso. É a primeira vez, é normal que haja um endurecimento das partes, né? O colega fez muito melhor do que eu faria 1000 vezes, nem se compara, né? Mas uma parte falou mais, né? Eu percebi que o mediador, ele falou mais do que a colega, outra colega. A advogada, ela interagiu demais, ela interagiu muito, assim, ela não deveria ter sido um pouco assim, não é cortada, né? Ficar um pouco de lado, evitar que ela faça mais do que a própria, às vezes, vítima ou acusador, né? A movimentação corporal, às vezes tive nervosismo no movimento dos pés, às vezes, né? Aí houve um certo formalismo. Na minha opinião, foi como se tivesse tido no cartório tivesse tido uma oitiva no cartório e a formalidade foi como se tivesse sido no cartório, movimentação corporal muito rígida também, assim. Você, claro que aqui o ambiente, né, impossível chegar perto, falar, conversar, como se fosse, né? Aí, nesse caso, na minha opinião, não haveria êxito nessa conciliação. Por causa foi a primeira vez, né? Normal. Se fosse eu, seria pior ainda. Não haveria êxito, porque foi como se fosse no cartório. Eu vi advogado falando demais. Demais também. Aí era pra eu cortar um pouco o advogado e chamar os envolvidos falarem. Tem que interagir, conversar com ele diretamente, olhando nos meus olhos dele. O colega não participou muito. É isso, basicamente. Entendi. Alguém mais falar? Ok, vamos agora para a segunda rodada. Eu queria que vocês participaram da simulação falassem agora o que vocês acharam, como vocês se sentiram, etc. Quais foram as impressões? Posso começar? Eu acho. A minha impressão foi que a audiência foi conduzida mais para resolver a problemática da outra parte, né? Então, que toda vez o mediador estava perguntando ao meu cliente se ele queria, se ele aceitava, se poderia ser feito isso, entendeu? Eu achei tendenciado, mas no mais, é isso aí que vai acontecer no dia a dia pra gente, dentro da sala de mediação. A minha avaliação é uma crítica, tá? Porque é o seguinte, Denis, como envolve questões jurídicas, entende? Nem sempre as partes que estão participando daquela mediação vão entender, né? E o conhecimento jurídico, ele vai ser um norte importante para aquela mediação. Não é à toa que nas portarias e tudo compete exclusivamente ao delegado participar realmente participar ser o responsável principal aí das mediações. Então, assim, o que eu percebi aqui que as questões apresentadas elas teriam que passar por uma análise jurídica, entende? Tem a minha mãe, no caso, que talvez estivesse com Alzheimer, tudo, uma procuração, isso aí teria que ser resolvido no CIVA, teria que ter visto uma questão de repente, de curatela, não sei. A gente estava falando sobre um delito de ação penal pública incondicionada, não era algo que poderia ser discutido aqui na mediação, já que a gente vai tratar de delito de menor potencial ofensivo. Então, assim, é uma crítica a tentativa de implantação dessa justiça restaurativa no âmbito... Isso não é justiça restaurativa, isso é mediação. Mas é um tipo, né? Não. É uma espécie. Mas eu acho que assim, ó, são diferentes. Eu vi um artigo que São diferentes. Até o TCC de um escrivão lá de São Paulo, que ele diz que é... JR, diferente de mediação. Totalmente. Mas pelo menos é um ponto de vista lá do escrivão lá de São Paulo, que faz, na minha cabeça faz sentido. Que é um tipo de espécie, tá? Porque justiça restaurativa seria o gênero e tal, e tudo estaria integrado ali. Então, assim, é só uma crítica, entende? Será que na prática essa
se alinhar, ela vai caminhar com os entendimentos, com o saber jurídico, porque isso aí vai ser de extrema importância, que é o que eu vejo que faltou aqui. Mas eu acho o seguinte, na mediação as partes são iguais. Não tem mais delegado, não tem mais escrivão, não tem mais investigador. E esquece, o mediador está aqui para ser um facilitador das decisões das partes. Mas isso pode trazer uma Entendeu? consequência negativa. Mas é a mediação. Entendo. Tu não está fazendo uma audiência de cartório de delegacia, onde tu precisa da presença do delegado, muitas das vezes numa oitiva, que ele nunca vai, é o escrivão, o investigador que resolve. É uma ilusão dizer que realmente o delegado ele acompanha o procedimento por do completo. patrimônio dele anterior. Essa pública é condicionada. Mas aqui é só um exemplo. Eu sei, mas acontece na prática. Mas acontece na prática. Porque aí se Não, mas aí não. Eu sei que não. Mas aí eu acho Eu sei que eu estou furando a fila, mas assim, é interessante a gente ter essa noção, que a gente não tinha essa noção de disposição, as falas todas dos colegas, a gente prestar bastante atenção, e para a gente montar o nosso modus operandi dentro do NECRIM, né? Que a gente não vai trabalhar com esse tipo de delito, de crime, né? Não vai. Mas é interessante que a gente... como vocês entraram nos personagens, né? Nos atores, e ficou interessante essa discussão, esse embate, ficou claro a falta de experiência nossa, claro. E a gente está aqui justamente para alinhar isso aqui. Eu tenho certeza que o Denison prestou atenção e ele, no decorrer das nossas atividades, aqui que vai ser uma vez por mês, né? Nós vamos ter oportunidade de melhorar, de entender, né? A nossa prática no NECRIM, que já vai começar, a gente vai trazer para cá, para dentro, né? Essa vivência, as pessoas que vão participar daqui para frente vão entender como é que é, e a gente, é tudo muito bom para todo mundo. Pode falar. Eu acho que no início, né, da apresentação, antes da apresentação, tem as regras, né? Tem as regras, né? E essas regras, elas Não foram ditas, é verdade. e elas precisam ser ditas, principalmente na hora, olha, Elas precisam ser ditas. na questão da fala, para que não fosse interrompido. E na prática, os advogados falaram muito. Não, primeiro vocês vão falar, depois eu vou falar. Ah, então tá bom, minha dúvida é essa. Entendeu? Aí então se faltou essa questão da gente explicitar as regras mesmo. Me chamou a atenção também, E eu também achei que o Pedretti foi. Eu acho que ele foi tendencioso também. Não tendencioso no sentido próprio da palavra. Na verdade, quando o Antônio sugeriu, ele não passou a palavra para o Jordano para dizer, e aí, Jordano, o que você acha da sugestão do seu Antônio? Você concorda? O que você tem a falar? E aí sim, e não você já chegou já falando assim, não, eu acho que você já está bem, né? Está encaminhando, entendeu? Eu acho que vai ser bom para todo mundo, que a gente vai... Não é, a gente não acha. Por mais que ele não percebesse, ele estava tendenciando Isso, alguma É coisa. uma exato. situação revoltante, daí a Isso. pessoa automaticamente já olha bem assim. Como assim? É igual, eu me lembrei de uma situação rapidinho quando eu falei para a moça, então tá tudo certo. A mulher, como assim? Tudo certo? Não, é porque um outro escrivão já resolveu o problema. A mulher ficou achando que eu tinha dito, já se lascou mesmo. Mas não é porque eu soube que já tinham resolvido, entendeu? Não, tá tudo certo. Como assim? Ficou louca. E assim, então, isso que eu achei também, que eu acho que não pode ser dito. A pessoa falou, a voz já tem que ir para ali, a oportunidade para o outro. E de acordo com o que ele fala, aí a gente intermedia. E é isso. É difícil, né? Você perceber. Um falou, o outro falou, a gente não se dá conta, falou um pouco mais, meu Deus, é um negócio assim complicado. Eu percebi também que foi a questão dessa formalidade, se é bom ter esse formalismo, se tem esse formalismo, se é bom assim, ou diminuir mais isso. Eu percebo que A mediação não é bom, formalismo. Todos têm que ser iguais. Não existe, acabou aquele negócio. Eu sou o delegado, eu sou o investigador,
sou escrivão que estou conduzindo, vou dar a oportunidade para vocês falarem, mas eu vou basicamente decidir esse acordo. Não, porque já que o mediador é um facilitador, eles vão decidir. Né? Mas se não houver um formalismo, vai virar bagunça. Não, mas assim, Já pensou? mas lógico, não, mas se tu injetar um negócio, aí tu vai conseguir o acordo. Porque o advogado pode chegar e dizer, olha, meu cliente está desfavorável, encerrou para a gente e vai embora e acabou. É. E acabou. Acabou a mediação. Ele Mas se o levanta e formalismo vai que embora. você fala não é nesse sentido de organização? Não, a organização vai ter, porque é uma mesa redonda, onde vai estar todas as partes próximas, umas das outras. Entendeu? Pois é, eu não estou entendendo esse Não, ele formalismo. tá falando na Da questão assim forma de ser que muito vai postura. Ah, eu acho que isso é extremamente necessário. É a postura que passa. Pode ser muito técnico nisso. Muito técnico. Eu acho que Estava tem que muito ser policial Mas ainda. o objetivo ser mais flexível, né? Assim, mais relaxado. Mais relaxado. Deixar Bom as dia, pessoas mais à pessoal. vontade. Essa, Eu sou fulana de um pouco tal, tensão. eu sou fulano de tal, a gente está aqui para mediar conflito entre vocês. E quem que deu início? Você pode falar para a gente o que está acontecendo. Você fala, agora a sua oportunidade, você pode falar o que você concorda. Aí sim, antes disso a gente vai. Entendeu? É isso. Vamos lá. Agora eu vou falar alguns aspectos que eu acho que foi um chama para as próximas. Primeiro, quando a gente trabalha em co-mediação, tem que ser co-mediação. O mediador que muito fala, que é muito proativo, tem que instigar, a que nem tanto é proativa a fazer algo, e quem não é tão proativa tem que despertar. Tem que ser 2 mediadores mesmo? Não, mas eu coloquei de propósito. Ah, tá. Aí, por exemplo, ele mediou, tu ficou só. Eu fiquei só olhando, porque eu não sabia se eu ficava. Eu queria falar, mas né? Então, por exemplo, a gente tem que ter muito cuidado com a comunicação não verbal de toque, né? Pois é. Porque, por exemplo, vocês têm intimidade, mas vai ter a mediador que eu não vou ter. Então eu tenho que combinar alguma coisa com Eu ele. posso me levantar, sou mediador, mora em cima, tá? Por exemplo, os meus amigos que eu comedio, eu sempre faço um negócio assim, um dedo assim, né? Eu quero falar, né? Aí quando eu faço assim, tu tá tendenciando, né? Sim, Pode. tu não está equilibrando, É bom treinar alguma tu coisa, não né? está equilibrando. Isso como tem dois mediadores, né? Aí, por exemplo, quando eu Lá na coloco para um polícia lado, vai ter um mesmo. eu fico fazendo assim, ó. Sim. Assim, por exemplo, eu faço muito assim, tu tá tendenciando para essa pessoa. Cuidado. Tu tá tendenciando para essa pessoa. Entende? No namoro, antes da gente começar a namorar, a gente põe as regras. Não foram colocadas as regras. Isso é muito batido. O início da mediação, me apresento, quero saber das pessoas, como elas querem ser chamadas, e depois de como elas querem ser chamadas, as normas. Aí eu vou pensar nisso. No caso, eles têm que se apresentar ou não? Não, né? Sim, olha aí, tem que se apresentar assim, obrigatoriamente. Não, é isso que eu te falo, porque no marketing, cada um se apresentou primeiro, né? Se apresentou, mas aí tem que negócio da JS, porque se O que apresentou. nós estamos fazendo que é mediação. Aí então. A JR vai ter um objeto da palavra. Que a pessoa só pode falar que está segurando o objeto. Eu faço aqui, eu não posso mais falar, eu falo. Na mediação não. Na mediação a gente planeja a fala. Sim. O senhor é quem? Aí é isso? Não, qual é o seu nome, como você quer ser tratado? Por Já exemplo, começa desse advogado. O advogado geralmente é importante você falar, doutor fulano. Porque colocar assim só o nome, às vezes não é muito bom. E o que ele disse tem razão. Quebra a hierarquia. A
a gente quebra a hierarquia. Nós não somos nem professor, nem advogado, nem nada, nós somos facilitadores. Então ali seria doutor mesmo? Se ele quiser ser tratado como doutor, geralmente a gente coloca como doutor, dando tempo de exame de papéis. Por mais que ele queira ser chamado de Pedro, ele quer ser chamado doutor Pedro. Não, se ele falar Pedro, é Pedro. Tá? Isso. Só que, geralmente, quando eu estou como advogado, eu falo, não pode me chamar de doutor Denis, que aí ele não confunde nos papéis. É muito fácil confundir. Ela, como advogada, ela conduziu tudo. Ela conduziu os mediadores, ela conduziu ele. Aqui, ali, ele tentou dar os toques, mas não aconteceu. Cabe aos mediadores trabalhar com paridade. E quando Quem que tem que o outro fazer? mediador pode falar? Ela foi muito boa como advogada. O Ela falou advogado de menos, mediador é isso que ela Ela fez. conversou paralelo aqui. Isso. Ela conversou. Ele não conversou. Quando a gente media, eu me apresento e tu te apresenta. Eu falo uma regra, tu fala outra. Eu falo a 3, tu fala 4. Tu fala 5, tu fala 6. Um complementa o outro na comediação. Na comediação a gente não complementa o outro. Imagina uma mediação com 10 medianos diferentes. São 10 medianos com 10 advogados diferentes. Você vai ter que trimediar. São 3 mediadores para ter controle. Então um tem que complementar o outro. A mediação que está vendo em Juruti são 78 medianos, 78 advogados, 7 mediadores. Entenderam? Então assim, o que a gente está fazendo é muito básico ainda, a gente não adentrou. E quando a gente faz uma mediação, pode ter processo lá, ação civil, ação penal, pública, não sei o que. Mas naquele momento, as pessoas estão tomando decisões. Naquele momento, eu estou me propondo tempo a mostrar, a fazer prestação de conta com a outra pessoa. Entende? Porque qual é o princípio maior da mediação? O maior princípio da mediação é a autonomia da vontade. Faz parte, né? 2 medianos. Pois é, faz parte. 2 medianos. A gente não usa parte, a gente não usa requerente, a gente não usa requerido, a gente não usa autor, a gente não usa vítima. Autonomia de quê? Hã? Autonomia de quê? Autonomia da vontade. O princípio mais importante nosso é a autonomia da vontade. O que os medianos querem. O que os convidados querem. Independente da pessoa que vai incomodar, porque às vezes o mediano vai querer uma coisa,